Queridos, graça e paz. Amém. Abre sua Bíblia aí em Lucas 15. Texto conhecidíssimo do filho pródigo. A vantagem de quando a gente vem aqui na frente é que a gente começa a rever uns rostinhos aí que a gente não revê há um tempo, né? Então é uma visão privilegiada, né, Renata? Você que estava ministrando louvor aqui, você vai vendo o pessoal, né? Tá dando um pouquinho de microfonia. Quando eu falo, se conseguir ajustar aí, vai ajudar. Amém, vamos orar? Feche seus olhos, pede ao Senhor para falar conosco. A gente sempre precisa da ação dele, né? A gente está aqui para ouvi-lo, para adorá-lo. Nós já adoramos, nós já louvamos, nós já cantamos. Só uma que eu não conhecia no louvor de hoje, era mais nova, mas as outras eu conhecia todas, cantei todas. E nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Então feche os seus olhos e fale com Ele agora. Fala: Senhor, fala comigo. Eu quero te ouvir, Senhor. E Ele tem uma palavra ao nosso coração nesta noite. Pai, nós queremos te ouvir. Fala conosco, Senhor. O Senhor sabe como cada um entrou neste lugar aqui hoje. O Senhor sabe, Pai, que proposta cada um veio na casa do Senhor, até a tua casa hoje, no coração. Algumas pessoas vêm aqui dizendo: Senhor, hoje eu preciso da tua resposta. Algumas pessoas dizem: Senhor, eu não suporto mais, Senhor. Nós precisamos que o Senhor fale conosco. Portanto, abre o céu sobre nós e passeia com liberdade. O teu Espírito Santo é livre para passear aqui. Senhor, queremos abrir o nosso coração para o Senhor falar. Em nome de Jesus. Amém e amém. O texto diz assim, a partir do verso 11, Lucas 15, verso 11 até o 32. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles, entre os filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e aqui eu morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam uma melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais novo estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo.
Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Palavra do Senhor para nós. Queridos, antes de entrar na palavra propriamente, eu queria dizer para você que essa palavra ela foi colocada no meu coração há quase um ano atrás, quando eu estava vivenciando algumas crises pessoais. Então, para você saber que enquanto nós estivermos conversando, isso tem a ver com a minha história, com as minhas lutas, e como Deus cuidou de mim, e não há nenhuma tentativa minha de mandar recado, ou de julgar, ou de apontar dedo, ou de culpar. A gente sabe que Deus não trabalha assim, Deus não usa o púlpito para nos condenar, mas Deus sempre usa o púlpito, e homens e mulheres de Deus que estejam dispostos a abrir a sua boca, para nos trazer de volta para Ele. Então, uma vez isso entendido, queridos, quando a gente estiver ministrando, não entenda mal, abra o seu coração, porque Deus pode usar para falar com alguém que esteja precisando dessa palavra hoje. Amém? Amém. Começa assim, você já teve uma sensação de estar perdido num lugar conhecido? E não quer dizer aquele perdido de um problema de memória, se eu não me engano é até uma doença, a pessoa às vezes não sabe onde está e ela é um lugar conhecido e ela olha e não reconhece. Eu não estou falando desse caso. Eu estou falando de se sentir perdido em um lugar conhecido, como se você estivesse desconectado daquele ambiente, não interagisse com aquele ambiente, não se sente livre e em liberdade nesse ambiente. Você, por exemplo, pode estar numa turma de escola, ensino médio, ensino fundamental, na faculdade, e não se sentir parte daquela turma, talvez por ser novato, por N motivos, eu não sei, mas você por algum motivo não se sente parte daquela classe, não se sente parte daqueles alunos, não consegue interagir com eles. Talvez isso aconteça no seu trabalho. É um ambiente comum, um ambiente que você está lá diariamente, mas por algum motivo você não se sente confortável. Isso é uma coisa possível, queridos. Eu acredito que em algum momento da sua vida você já tenha passado por isso. É muito comum, por exemplo, em eventos, em workshops, em seminários, você chegar e se você não for bem acolhido, se você não passar ali por uma equipe de bem boas-vindas, se você não passar pelo balcão de informação, você pode se sentir num lugar que você já esteve 1, 2, 3, 10 vezes e você não se sentir em casa por uma falta de acolhimento, por uma falta de um abraço, por uma falta de alguém chegar e te instruir e te inserir naquele ambiente. Isso pode acontecer em muitos lugares. Isso pode acontecer na nossa família. Isso pode acontecer dentro da nossa casa, por incrível que pareça, nas relações familiares. Mas a pergunta para nós nessa noite é: será que esse sentimento de estar perdido em um lugar conhecido pode acontecer dentro da igreja? Pode acontecer dentro da casa de Deus? Pode acontecer na casa do Pai? É sobre isso que o Espírito Santo gostaria de trabalhar conosco nessa noite. O tema para essa noite é perdidos na casa do Pai. Esse é o nosso tema. Nesse texto que a gente leu, Jesus está entre os publicanos, os pecadores, os escribas e os fariseus. Ele está em meio às críticas pelos seus ensinamentos
revolucionários, ele opera milagres no sábado, ele recebe os pecadores, ele almoça, ele come com os pecadores. Pelo fato de Jesus estar fora dos padrões considerados adequados para aquele sistema religioso, para aquela época, Jesus começa a exortar aqueles homens através de parábolas. E as 3 parábolas que estão no capítulo 15, elas falam de coisas perdidas, e que são achadas uma ovelha perdida, uma dracma, uma moeda perdida, e um filho perdido, e todos eles são achados, graças a Deus por isso. Nessa passagem que nós lemos, do filho pródigo, embora o título seja sobre o filho perdido, o filho pródigo, e a ênfase no título desse texto é sobre aquele filho que vai embora, eu gostaria de trabalhar nessa noite a ideia de que os 2 filhos estão perdidos e não somente um filho. E eles estão perdidos dentro da casa do pai. Eu gostaria de trabalhar apenas 2 razões. Uma para o filho mais novo e outra para o filho mais velho. O que os levou, o que pode ter levado com que cada um deles se sentissem perdidos dentro da casa do pai. A primeira lição para nós está em cima do filho mais novo. Por que o filho mais novo se perdeu dentro da casa do pai? Nós tiramos a primeira lição, é que ele se perdeu pelo pecado da insatisfação. Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A insatisfação, queridos, ela sempre anda no caminho contrário da gratidão. Antes que o filho mais novo decidisse sair de casa, antes que o filho mais novo pegasse a sua mochila e fosse embora, antes que o filho mais novo pedisse a herança para o seu pai, ele se perde dentro do próprio lar. Algo vai acontecendo em seu coração, algo está mudando em seus pensamentos, algo começa a corroê-lo de dentro para fora, e ali no seu coração brota o pecado da insatisfação. Pelas características do pai que nós lemos nesse texto, pelo que está apresentado aqui, nós podemos dizer que esse filho poderia ter a melhor vida do mundo. Ele mora com o pai, em sua casa há conforto, há abrigo, há pão, há mantimentos, há roupas, ele pertence a uma família, ele tem um anel em seu dedo, ele tem sapatos, ele é decente, ele é bem visto pela vizinhança, ele tem a autoridade do pai sobre ele, por isso ele tem autoridade sobre os servos do pai, ele tem ocupações. Absolutamente, seu pai lhe dá atividades para serem feitas no campo ou em casa, e como um filho honrado que deve ser responsável pelos negócios do seu pai, ele as cumpre, ele as faz com zelo. Então não havia na teoria um lugar melhor para aquele filho estar. Mas algo acontece. O texto não dá nenhuma pista do ambiente daquela casa ter deteriorado. O texto não diz que houve uma briga, uma confusão entre pai e filhos. Nada acontece exceto a mudança do coração daquele filho. Aquele filho se perde em si mesmo. Ele pensa agora ver lugares melhores, coisas melhores a serem experimentadas fora da casa do pai. Ele se esquece quem ele é, ele esquece as suas posses, ele esquece as suas conquistas, ele esquece que todas essas coisas que ele tem não são seus méritos, mas são resultados da convivência que ele tem com o pai. E quando ele se esquece que a sua realização está no privilégio de ser seu filho, de ser filho daquele lar, de ser filho daquele pai, olhar para o pai, desfrutar da presença do pai, estar na casa do pai já não é mais o foco daquele menino. Queridos, quando a insatisfação entra no nosso coração, ela gera em nós a impressão de que muitas coisas estão ruins ou estão erradas. O emprego fica ruim, o casamento fica ruim, as relações vão ficando ruins, a comida fica ruim. Quando a insatisfação entra no nosso coração, talvez até a casa do pai não seja mais o mesmo lugar como era antes. Se nós não mandarmos a insatisfação embora do nosso coração, se nós não mandarmos ela logo, ela vai produzir os seus frutos dentro de nós. E se a insatisfação fizer morada, a primeira coisa que nós perderemos, queridos, é a nossa identidade de filhos do pai.
Então vamos nos esforçar naturalmente para tampar um buraco, para tampar aquilo que ficou da nossa perda de identidade como filhos, e passaremos a transferir quem somos para o que temos ou para o que fazemos, para as nossas posses, para os nossos dons, para os nossos talentos ou ocupações na casa do Senhor. Mas coisas e tarefas, aquilo que temos ou fazemos, jamais vão preencher a nossa identidade. Se assim fosse, o dia que pararmos de ser, o dia que pararmos de fazer ou de ter, seríamos descartados para algum canto e chutados como um pedaço de pau ou pedra. Quanto mais procuramos o sentido no que fazemos, em nossos dons, em nossos talentos, ou até mesmo das nossas obrigações, mais ficaremos fora da casa do Senhor, perdidos dentro da casa do Senhor. Querido, quando fazemos dos nossos cargos, as tarefas e os trabalhos, a motivação para estar na casa do Pai, quando pensamos em vir para este lugar por motivos que não seja a nossa necessidade, o nosso desespero por Deus em primeiro lugar, porque Ele é o ar que respiramos, porque Ele é o nosso oxigênio, sem perceber, sem que conscientemente estejamos vendo isso, nós daremos lugar ao pecado da insatisfação dentro de nós. Se Deus não é o motivo primário, se o foco em estar na casa do Pai não é o próprio Pai, o restante das coisas serão puramente humanas, onde não há valor, onde há falhas, onde a coisa nunca será do jeito que queremos absolutamente. Porque eu sou o pregador, então meu valor está nisso, então por isso eu vou para a casa do Senhor. Se esse é o meu motivo, se eu venho para a casa do Senhor porque eu vou pregar, eu não preciso mais vir, porque Lucas 19:40 diz, eu digo a vocês, se eles se calarem, as pedras falarão. As pedras falarão por nós. Porque eu sou do ministério de louvor. Eu toco, eu canto, então eu vou para lá, porque senão não tem louvor. Porque eu sou do multimídia, mas talvez eu até falte, e se eu faltar ninguém vai perceber, não faz tanta diferença, é só uma escala. Eu sou da diaconia, eu sou de ministério A ou B, eu sou da EBD, eu preciso ir para levar meus filhos, porque agora tem salinha e eles precisam do Senhor, mas será que nós também não precisamos? Eu não preciso. Queridos, as atividades que exercemos na casa do Pai são absolutamente importantes. É Ele quem levanta as necessidades e as pessoas. É Ele quem delega, mas todas essas coisas sempre serão secundárias, perto da motivação maior, que é vir para este lugar, para se encontrar com o Pai, para estar primeiro com Ele, para adorá-lo, para oferecer-lhe o culto, para oferecer-lhe a sua vida, para oferecer as suas dores também, as suas preocupações, se derramar diante dEle, conversar com Ele e, por que não, chorar com Ele também. Quando nós invertemos essa ordem, quando nós tiramos os olhos do Senhor e passamos a olhar para as coisas, a insatisfação sempre vai bater forte. E aí a mensagem do pregador, querido, não é tão boa assim. E aí o louvor não cantou as músicas que você gostaria que eles cantassem. E aí o louvor não preparou as músicas que o Senhor gostaria que nós cantássemos, e a sonoplastia da microfonia, e a luz está muito clara ou está muito escura, e nós encontraremos tantas coisas, tantos defeitos, até percebermos que estamos completamente perdidos na casa do Pai se tiramos os olhos dele. Corremos o risco, queridos, de vir para a casa do Senhor apenas para assistir o culto. Temos TVs aqui, mas nunca fomos convidados pelas televisões para assistir cultos. Nós corremos o risco de não vir oferecer o nosso culto ao Senhor, corremos o risco de entrar numa espécie de modo automático, fazendo coisas e mais coisas, cumprindo escalas aqui e ali, e nos tornando excelentes executores, mas sem a graça que nós precisamos para a obra de Deus, sem o fogo que nós precisamos como servos do Senhor, e sem o ardor no nosso coração.
O pai se torna secundário em sua própria casa. E a reverência para o culto pode até faltar. Nós não nos preocupamos tantas vezes em gerar o clima necessário para que o Espírito Santo passeie livremente. Tantas vezes o louvor começa e ainda estamos lá fora. Tantas vezes o culto está acontecendo e estamos dispersos. Tantas vezes o Senhor está querendo falar e o pastor está dando aquela bênção final, a ministração final, e nós já estamos, se não estamos com o corpo lá fora, estamos com a mente lá fora, e talvez é nesse momento da bênção final que a bênção, o milagre vai alcançar a sua vida. É nesse momento que a palavra será selada e a semente germinará em mim e em você. Crente em piloto automático não funciona, porque fazemos por fazer, queridos, enquanto devemos sentir, vivemos por viver, enquanto devemos ser o que vivemos, e fatalmente nos perderemos dentro da casa do Pai. Se você se lembrar, Lúcifer, porque deixou a insatisfação entrar no seu ser por completo, desejou ser igual a Deus e foi desfigurado, se transformou num demônio. Tudo começou pela insatisfação, e como ele se torna um expert em insatisfação, ele tem conhecimento avançado no assunto, ele conhece a sequência desse pecado, ele sabe onde vai desencadear, e ele planta a mesma semente no coração de Eva. Eva, então, por dar ouvidos a Satanás e aos próprios desejos, agora Eva quer ser conhecedora do bem e do mal, quer ser como Deus é, e a insatisfação que agora está no seu coração produz os seus frutos no Éden, que resvalam em nós até os dias de hoje. Irmãos, o convite do Senhor para nós nessa noite é que voltemos o nosso olhar para o Pai. Então, a insatisfação que pode haver dentro de nós, ela dará lugar à gratidão. A nossa postura na casa do Pai muda, passamos a agir como filhos em sua casa, resgatamos a nossa identidade, a nossa filiação, e por Ele seremos aqui dentro reencontrados. Se queremos, querido, mostrar a nossa indignação, a nossa insatisfação, há apenas um convite na palavra de Deus para nós quanto a isso. Está lá em Lamentações 3:39, que diz: porque, pois, se queixa o homem vivente? Porque, pois, se queixa o homem vivente? Qual é a sua insatisfação? Qual é o motivo da sua reclamação? E a resposta vem no próprio versículo: queixa-se cada um de seus próprios pecados. Esse é o convite da palavra de Deus. Se há um motivo para estarmos insatisfeitos, que seja primeiro os nossos pecados, que sejamos capazes de olhar para nós mesmos e reconhecer como precisamos do Senhor, e mandarmos embora todo e qualquer tipo de insatisfação que não provém do alto, que não provém de Deus, que não provém dos céus, que não provém da nossa relação com Deus, para que os nossos olhos efetivamente se voltem para o Pai. O segundo motivo, queridos, que nós podemos estar perdidos na casa do Pai, tem a ver com o filho mais velho. Eu percebo que ele está perdido na casa do Pai, por desconhecer os seus direitos de filho. Mateus 22:29 diz assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se tem uma coisa que nos desagrada, é saber que não aproveitamos, não usufruímos de um benefício, um direito que sempre foi nosso. E por falta de conhecimento, não tomamos posse daquilo que sempre foi nosso, o recurso está lá, sempre esteve lá, mas só agora que nós ficamos sabendo, então nos apropriamos daquilo, mas o que passou, passou, não podemos mais tocar. Essa é a situação do filho mais velho nesse texto. Ao se rebelar pela forma como o pai trata o retorno do irmão mais novo, ao seio da família, o filho mais velho abre o seu coração, escancara as suas dores, escancara os seus pecados, os seus sentimentos, o que ele pensa sobre si mesmo, sobre o pai e sobre o seu irmão.
Aquele filho mais velho, ele se sente escravo e não filho, e por assim se sentir, ele desconhece os seus direitos. Tudo que ele mais queria fazer, queridos, era um churrasco. Ele manifesta isso ali. Ele queria ter momentos de lazer com seus amigos. É isso que ele queria. É muito. E ele não sabe que ele pode fazer isso. O pai ouve o que ele tem a dizer e não lhe recusa e não lhe reprova. Pelo contrário, a sua resposta é cheia de amor, cheia de aprovação, o que provavelmente causa naquele filho a mesma sensação constrangedora que nós temos quando descobrimos que tínhamos um acesso ao benefício e nunca usufruímos daquilo. O filho mais velho quer o que é absolutamente legítimo, é um direito de filho. Ele poderia usar os bens do pai para fazer aquela festa. Ele poderia usar, inclusive, a parte que ele recebeu do pai de herança, que ele estava guardado, já tinha lhe sido entregue. Ele tem tudo em suas mãos, mas não sabe disso. Ele tem a vontade de festejar, ele tem os amigos, ele tem o local, ele tem os recursos, ele tem o cabrito, ele só não conhece os seus direitos de filho. Logo, nada disso ele pode usufruir, queridos. Aquele filho pratica os deveres como se fosse um escravo e desperdiça os seus direitos de filho. A bem da verdade, queridos, é que o filho mais velho, apesar de não ter abandonado a casa do pai, ele está muito mais perdido do que o filho mais novo que saiu de casa. Ele confia na própria justiça. Quando você olha o texto, ele confia nos seus atos, ele é rígido, ele trabalha como escravo, ele revela-se cheio de amargura, ele é emburrado, ele não é afável com seu pai e seu irmão, e a lista é crescente. Eu poderia citar outros, mas eu gostaria apenas de mencionar uma qualidade nele. E acredito que nós temos espaço para aprender e crescer com isso. É que ele tem amigos e deseja celebrar com eles. Isso é lindo. Ele tem uma série de falhas, ele tem uma série de problemas, ele tem uma série de dores, mas ele tem amigos e deseja celebrar com eles na casa do Pai. Ele almeja um alívio, um descanso, um lazer, ele quer desparecer e desfrutar, ele trabalha demais, mas como o irmão mais novo, ele acha que fazer é o que lhe considerar um dia os seus direitos e as suas regalias, mas todos os seus direitos, todas as suas regalias estão implícitas na relação paterna que ele desconhece. Queridos, nós somos chamados para os relacionamentos verticais. Em primeiro lugar, é o nosso relacionamento com o Senhor. Mateus 6,33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O nosso relacionamento vertical com Deus, ele sempre vai produzir resultados horizontais. Logo, o convite do Pai para relacionarmos com Ele tem o objetivo nos relacionamentos horizontais, com as pessoas ao nosso redor. Não é tudo para nós, Ele nos entrega para entregarmos para outros, para aqueles que estão ao nosso redor, precisando de nós, precisando de uma palavra, precisando de um socorro. Atos 2:44, igreja primitiva. Diz assim, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles estavam juntos, eles tinham união e unidade. Pessoas não seguem coisas, pessoas não seguem instituições, pessoas não seguem placas, pessoas não seguem coisas que não têm vida, pessoas seguem pessoas, pessoas admiram pessoas, pessoas se relacionam com pessoas, pessoas precisam de pessoas, e Deus utiliza pessoas para abençoar a mim e a você. Isso é tão poderoso, isso é tão especial, queridos. Eu tenho tantas experiências de aqui nessa igreja, nessa casa, na casa do Pai. Pessoas chegarem para mim e ministrarem uma palavra sobre a minha vida e dizer, Tiago, Deus manda te falar isso. Tiago, Deus manda te dizer isso. E eu não sei se você tem essa experiência aqui, mas se você não tem, você vai ter. Porque aqui tem um povo de Deus, aqui tem um povo que ama as experiências verticais, não para encher e explodir, mas para transbordar em quem está ao seu lado, amém?
Provérbios 17:7 diz assim: o amigo ama em todos os momentos, e na adversidade se torna irmão. Este lugar aqui, queridos, a casa do Pai, tem o potencial para ser o melhor lugar para desenvolvermos as nossas amizades. Aqui dentro, eu, você, meus filhos, os nossos filhos, nós podemos encontrar os amigos que os acompanharão por longos anos de vida. As pessoas estão passando por lutas ao nosso redor, as pessoas estão aqui na casa do Pai ao nosso lado, aguardando tantas vezes um simples cumprimento, um simples sorriso, já que não podemos abraçar, elas estão esperando talvez um simples soquinho, mas tantas vezes entramos e saímos desse lugar como se fôssemos completos invisíveis. Estamos nos esquecendo, queridos, que os dois maiores mandamentos andam juntinhos: amar a Deus, vertical, e amar ao próximo, horizontal. Eles andam juntos, eles não são separados, eles não são separáveis, não é opcional. Talvez, queridos, um simples chá da tarde seja resgatador para quem ficou gélido e indiferente. Talvez só um bate-papo aqui, após o culto, traga um sopro de alegria para quem vai ter uma semana tensa e difícil. Talvez um x-tudo para os que gostam, ou um x-salada para os mais lights, né, Márcio? Pizza de rúcula com tomate seco? Não? Não sabemos o que, mas após o culto, um momento desse pode ser tudo o que alguém precise para voltar sorrindo para casa. Marcar um dia de frescobol. Cadê o Edson? Ele ama, ele vive me chamando para jogar frescobol. Um campeonato de dominó. Pai, Ademar, Tiago Dornelas, Nil. Essas coisas, querido, vão gerar risos entre nós, piadas e histórias que vão criando liga e amizades poderosas, e tudo isso é altamente espiritual. Tudo isso é de Deus. A comunhão cresce, a unidade, a união aumentam, o ambiente para que um amigo se torne um irmão em tempo de angústia vai sendo criado aqui nos vínculos e relacionamentos que nós vamos estabelecendo. Eu pedi ao Senhor alguns anos atrás que me desse alguns amigos aqui dentro. Foi um dos momentos de crise da minha vida. Eu perdi alguns amigos que cresceram comigo e eles fazem falta na minha vida. Desejo recuperá-los se depender de mim. São importantes e eles têm valor, mas Deus tem sido bondoso e misericordioso para comigo, queridos. Quando eu venho para a igreja, eu consigo dizer: estou indo me encontrar com o Senhor, estou indo adorar ao Senhor, estou indo prestar o meu culto ao Senhor, mas ao mesmo tempo eu também consigo dizer: lá eu vou encontrar meus amigos fulano, beltrano, ciclano, eles estarão lá, nós poderemos papear, nós poderemos trocar algumas ideias, nós poderemos marcar alguma coisa. Eu tenho como dizer isso. Esse pode ser um bom exercício para você. Enquanto você se arruma para vir à casa do Senhor, enquanto você penteia os seus cabelos, ou pula dentro de um jeans, ou faz a sua maquiagem, enquanto você está se preparando, você vai dizendo: Senhor, eu estou indo te adorar, Senhor, eu estou indo para a tua casa para falar com o Senhor, Senhor, eu estou indo para a tua casa para receber do Senhor, Senhor, eu estou indo para a tua casa para me prostrar, Senhor, eu estou me arrumando e me preparando para todas essas coisas, mas eu também vou me encontrar com os meus amigos lá. E se nesse exercício, queridos, você se descobrir sem amigos, se você se descobrir e se perceber: eu posso me encontrar com o Senhor, mas eu não sei quem posso citar, quem dizer, eu quero te dizer: não fique triste nem se desespere, porque os seus amigos estão aqui, aguardando apenas uma oportunidade para se encontrarem. Eles estão aqui dentro, queridos,
as oportunidades vão aparecer. Quando nós começamos a olhar para o Pai, quando nós começamos a concentrar o nosso foco no Pai, quando nós começamos a nos regozijar com o Pai, Ele começa a proporcionar aquilo que esse ambiente precisa. E os nossos amigos, os nossos companheiros, aqueles que Deus quer criar liga, eles estão aqui dentro e você vai encontrá-los. As células são sim uma grande opção para que essas ligas aconteçam, as classes de escola dominical são outra, as reuniões de oração também são, os encontros ministeriais, todos eles são muito importantes, mas os churrascos também são. Assistir filmes juntos também são, eles não podem ser desprezados, eles não são menores, eles são tão importantes quanto todas essas coisas. Marcar uma cachoeira juntos, subir o Mestre Álvaro, como eu fiz alguns anos atrás, e quase tive um treco para subir nos primeiros 15 minutos, mas eu superei, deu certo. São histórias para contar. Os amigos contam essa história e ficam rindo de mim, me deram mariola para me ressuscitar. Porque não sei se baixou, subiu minha pressão, mas me deram uma mariola. É disso que eu estou falando, queridos. É disso, nós podemos contar as nossas histórias e desenvolver nossos relacionamentos aqui dentro e vamos crescer como Igreja de Cristo em unidade, em união, em amor, em ajuda mútua, um puxando o outro, um carregando o outro, um construindo junto com o outro e todos em direção ao Pai, olhando para o Pai, amém? Enquanto filhos do Senhor, um dos nossos direitos é de ter amigos na casa do Pai e poder festejar com eles. Em João 15, Jesus se faz nosso amigo, queridos. Ele precisa ser o nosso primeiro amigo para que outros venham e entrem nesse ambiente de amizade, onde Cristo é o mediador, onde Ele é o tempero, onde Ele é o termômetro. Reivindique ao Senhor as suas amizades, o seu direito de filho. Eles estão aqui dentro, orando por você, orando por isso. Assim como eu já orei, eles estão aqui, aguardando apenas uma oportunidade para estarmos juntos. Amém? Queria convidar a equipe de louvor para assumir a posição, nós já vamos encerrar. A igreja pode ficar de pé. Queridos, a nossa missão enquanto igreja é encontrar os perdidos lá fora. Essa é a nossa maior missão, achar os perdidos lá fora. É cumprir o ID por todo mundo, pregar o Evangelho, é atraí-los para Jesus, atraí-los aqui para dentro. Mas se estivermos como esses filhos da parábola, tanto mais novo quanto mais velho, que estavam perdidos dentro de casa, não haverá condições para que eu e você sejamos capazes de cumprir essa missão. Se há alguém perdido, se há alguém que está como eu estive há meses atrás, quase um ano, isso é possível, isso não tem a ver com perder a salvação, isso não tem a ver com não saber qual é o seu destino, isso tem a ver com perder o foco e botar os olhares em locais errados, que não é o Senhor. Hoje o Senhor convida os filhos para abandonar o pecado da insatisfação, colocar de novo os olhos no Pai, recuperar a nossa identidade e o nosso lugar de filhos em sua casa, desfrutar dos relacionamentos que Ele mesmo tem nos dado hoje e ainda nos dará muito mais. Todo ajuste, querido, sempre precisará ser feito nos filhos. Toda mudança que precisa acontecer, sempre tem que acontecer nos filhos, nunca é no pai. Nossa mente deve ser mudada e cativa a mente de Cristo, nossos olhos devem estar fitos no Senhor. Nossos ouvidos reposicionados para ouvir aquilo que é vida. No Pai não há falhas, queridos. No Pai não há erros. Eu separei, eu não vou fazer, porque quando o Senhor trabalhou esse texto comigo, eu encontrei
Esse texto poderia ser chamado também de paternidade perfeita, o pai esbanjador que esbanja a paternidade. Queridos, a manifestação paterna nesse texto do filho pródigo é poderosa, e para quem vai fazer o estudo de célula, eu coloquei essas coisas no estudo de célula, você vai poder ministrar isso para as pessoas. Não temos tempo para isso hoje, mas o pai é perfeito. A casa dele só não é perfeita porque nós estamos nela, e nós perdemos o foco, e nós nos desajustamos, e nós nos atrapalhamos, mas quando nós voltamos os nossos olhos para o Senhor de novo, a casa do Senhor entra no jeito. A casa do Senhor funciona como o Pai quer que funcione. A casa do Senhor entra nas engrenagens, entra nos trilhos, e a coisa funciona não como A, B, C ou quer, não como eu gostaria porque eu estou insatisfeito, não como você gostaria porque nós não estamos mais insatisfeitos, nós estamos olhando para o Pai. Jeremias 2,5 está escrito assim: assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e me afastassem, para que me deixassem e se afastassem. Queridos, não há falha no Senhor, não há falha no nosso Pai, não há falha na sua paternidade, não há falha na forma que Ele trabalha. Quando nos ajustarmos, quando nos colocarmos no caminho de volta para casa, no caminho em direção a Ele, Ele vem ao nosso encontro. Queridos, assim como eu fui reencontrado por Ele em meio às minhas lutas, em meio às minhas crises, que todos nós sejamos filhos bem situados, bem localizados e encontrados na casa do Pai. Ele fez isso comigo. Filhos que substituam a insatisfação pela gratidão. Filhos que exercem os seus direitos de filho dentro da casa do Pai e dentro da relação do Pai. Esse é o convite do Senhor para nós. Filhos que desenvolvem a unidade, a união do corpo de Cristo, através de laços de amizade que o próprio Deus nos envia. Não interessados em nós mesmos, não por egoísmo, não por interesse, mas por causa do reino de Deus e da necessidade que sejamos fortes um pelo outro, um para o outro. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto a equipe de louvor canta, você pode ter um tempo de oração, e se essa palavra é para você, toma posse dela. O Senhor vai fazer grandes coisas na minha e na sua vida, na vida do povo dele, na igreja dele. A equipe de louvor vai cantar e você fica à vontade, a casa é do Pai. Você pode se ajoelhar, você pode sentar, você pode levantar as suas mãos, você pode adorar. Fique da forma que você entender que dá para expressar o seu coração para o Senhor. Separe um tempo para falar com Ele. Pode fazer isso, amém? Vamos cantar?